pastorear um grupo de pessoas, principalmente, é abraçar pessoas, acompanhar o nascimento, acompanhar o crescimento e, sobretudo, também acompanhar a morte. Então, essas fases da vida, o pastor é aquele que acompanha a pessoa e abraça e acolhe da melhor maneira possível. Na minha cabeça, eu sempre achei que eu poderia contribuir significativamente em ser pastor. Afinal de contas, eu já pertencia à igreja e considerava o trabalho que a igreja já realizava, trabalho social, de resgate de pessoas, essa profissão pública, nos cultos. Então, tudo isso fez com que eu me aproximasse mais da igreja e trabalhasse para que desenvolvesse essa vocação. Eu sou natural de Minas Gerais, de Januária. Meus pais sempre foram cristãos da denominação batista. Então, eu nasci nesse ambiente batista. Fui crescendo na igreja, participando dos cultos. Posteriormente, vim aqui para Brasília, ingressei na Igreja Batista no Recanto da Zema. E, com isso, nesse ambiente da igreja, eu fui sendo professor de adolescentes, professor de jovens, cargos na diretoria administrativa da igreja e, posteriormente, ingressei na Faculdade Teológica Batista de Brasília para aprimorar os conhecimentos teológicos e responder à vocação pela qual Deus me chamou, que seria o pastorado, fazer e exercer esse ministério. A Igreja Batista surgiu com uma família de reformadores chamados anabatistas, eram sobrenomes, né? Anabatistas, e a partir dali, numa reunião em casa de oração, a família buscando a presença de Deus para uma reforma do pensamento cristão, se criou a tradição de se reunirem e, com o caminhar da história, acabou criando-se uma igreja com a denominação batista. Pai querido, obrigada por este culto, Senhor. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, porque nós sabemos, ó Deus, que Tu és o único digno de aceitar a nossa adoração. A Igreja Batista chegou no Brasil por missionários americanos nos idos de 1860, por um missionário chamado Thomas Jefferson. Esse missionário iniciou o trabalho batista lá pelos lados de Americana, em São Paulo. Depois, com o decorrer dos anos, ela veio crescendo a ponto de se tornar uma denominação importante e ocorreram algumas divergências doutrinárias dentro da própria denominação, e aí então se criou as convenções batistas no Brasil, que hoje nós temos as três grandes convenções: a Convenção Batista Brasileira, a Convenção Batista Nacional e a Convenção Batista Independente, todas elas filiadas ao World Alliance, que é a Aliança Batista Mundial. Os batistas, fundamentalmente, eles creem no Senhor Deus como seu único Senhor e Salvador. Esse é um fundamento absoluto. Cremos também em Jesus Cristo como oferta de Deus, entregue ao homem para remir os seus pecados e dar uma nova consciência ao homem. E também no Espírito Santo, como consolador, a fim de que o homem possa ser reconciliado
a Deus através da sua obra nas nossas vidas. Outro fundamento importantíssimo para o batista é que a palavra, a Bíblia Sagrada, é a inerrante palavra de Deus. Não existe outro livro que venha dar alimento, sustentação e direção de vida para um batista que não seja as Escrituras. Do ponto de vista religioso, eu desde pequeno, minha família é muito católica. Inclusive eu participei como coroinha da igreja até meus 14, 15 anos. E eu conheci a Igreja Batista há 25 anos atrás. Meu irmão mais do meio, Edilson, ele já frequentava, era membro da igreja, daí sempre falava comigo. Eu casei e comecei a observar a frequência dele e às vezes me convidava a gente para participar. A gente foi então conhecendo a Igreja Batista. O que me chamou a atenção e onde me levou a opção de ser um batista como eu sou hoje foi a forma com que a Igreja Batista conduzia a vida das pessoas que frequentavam ali, a forma de buscar o conhecimento bíblico, né? Eu tinha muita curiosidade em relação à Bíblia, tinha esse conhecimento, esse estudo, e me chamou muita atenção. Te louvamos, ó Pai, pelo sacrifício insubstituível na cruz do Calvário, Pai. Amém. A igreja tem a sua face voltada para o estudo, isso é importantíssimo para o batista. Isso desde os primórdios no Brasil, a igreja sempre investiu no estudo bíblico e com o caminhar do crescimento da igreja, ela institucionalizou um pouco mais o estudo e aí nós viemos a criar a escola bíblica dominical, a escola de treinamento, os seminários. E isso é importantíssimo na igreja. Ir à igreja é importante para solidificar a sua fé, a comunhão entre os irmãos, o fortalecimento e, sobretudo, para que ele possa também ser alcançado e desenvolvido como pessoa, em todos os seus âmbitos. O que eu estou dizendo é que a pessoa precisa estar preparada para enfrentar as tristezas, os sofrimentos, as alegrias. E isso é proporcionado através dessa prática, indo à igreja, através das programações, através dos cursos, da participação ativa, porque afinal de contas também tem todo um acompanhamento da igreja, tem toda uma programação. A minha vida e a do Elias era uma vida, não sei, a relação era muito conturbada. Antes da gente vir para a igreja, tinha muitas brigas, era problemas atrás de problemas. E depois que nós veio, assim, não que os problemas sumiram de uma vez, claro que não sumiu. Mas, assim, a gente encontra entendimento, né? As lutas vêm, né? Mas que na presença de Deus, né, a vitória é garantida. A minha vida, assim, era uma vida muito estranha, fora da presença de Deus, fora da igreja. Tudo ia de mal a pior para mim. Aí bebida, cigarro, comecei a mexer com drogas, essas coisas. Aí eu vi que eu estava vindo se afundando. Aí quando eu recebi o convite para vir para a igreja, que eu vi que os irmãos me acolheram, aí que eu senti ali que Deus estava me usando para me sair do mundo que não me pertencia e não me pertence. Deus recomendou o seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores. Isso foi demonstrado pelo fato que Cristo morreu por nós, tais pecadores. Nisso percebemos o princípio divino do amor. Eu achei mais bacana aqui dentro da igreja, mas é a comunhão dos irmãos que tem com a gente. Isso que me motivou eu mais a estar presente aqui na igreja. Nós temos culto aqui dias de terça, que é culto de oração, né, onde que a gente faz nossas petições a Deus. Quinta-feira é o estudo bíblico, que a gente estuda a Bíblia, dia de quinta-feira, muito interessante. E às vezes na quarta e sexta nós tem visita nos lares, onde que a gente vai visitar as pessoas que estão afastadas da igreja, que não está vindo muito tempo já à igreja. Então são muitas atividades que envolvem na igreja que você não fica parado
estacionado no mundo, você está sempre trabalhando. E nos domingos de manhã tem escola dominical e à noite tem culto de adoração a Deus. A instituição Igreja Batista, ela é o modo de vida de um batista. A igreja é importantíssima, a sua participação, envolvimento no serviço da igreja, participação nas assembleias com a sua palavra, com a sua voz e seu voto, com a sua intervenção na direção da igreja, por entender que a igreja ela é a assembleia máxima que decide os rumos. Então, os batistas eles têm esse princípio da liberdade, que faz com que cada batista manifeste incontestavelmente a sua opinião, e isso é respeitadíssimo, e por isso o voto e a voz é muito importante em uma Assembleia Geral. Pai de amor, queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós. Por isso, estamos aqui nessa noite reunidos em seu santo e tremendo, incomparável nome, para estarmos, ó Deus, com o coração voltado para te louvar, te adorar, te bendizer, Senhor, e também, Pai, estamos alimentando de mais uma porção da tua palavra. Pai de amor, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade total em tudo que for realizado aqui nessa noite, Pai. A nossa igreja ela é um sistema democrático. As decisões principais são tomadas pelo público da própria igreja local. Entretanto, nós também temos uma convenção nacional e também convenções estaduais, que são essas agregações de todas as igrejas da mesma fé e ordem, onde nós participamos a fim de que possamos ampliar também os nossos projetos para alcançar mais pessoas. Entretanto, a igreja local ela é autônoma e ela toma suas decisões. A hierarquia, né, vai ser a partir do pastor com relação à própria igreja. Então essa relação ela é muito natural. As decisões principais são tomadas mediante assembleias executadas dentro de um cronograma da própria igreja individualmente. Não tem como você ser um cristão, um batista, e ser divorciado de uma prática, de uma boa conduta diante da sociedade. Isso significa dizer que eu sou responsável pela conservação do meio ambiente, conscientemente eu também sou responsável politicamente, ou seja, todos os âmbitos da sociedade que eu estou inserido enquanto cidadão, enquanto pessoa, eu tenho que ter essa participação ativa. Lógico que essa cidadania ela não é só terrena, mas uma convicção também de uma cidadania dos céus. Então a prática batista resume principalmente nisso. Você se estende onde você trabalha. Queremos, ó Pai, te agradecer nesse momento, meu Deus, por esta noite tão maravilhosa, Pai, onde estamos aqui, ó Pai, reunidos, Senhor, no teu santo nome, Pai. Na minha cabeça eu sempre achei que eu poderia contribuir significativamente em ser pastor. Afinal de contas, eu já pertencia à igreja e considerava o trabalho que a igreja já realizava, o trabalho social de resgate de pessoas, essa profissão pública nos cultos, famílias restauradas, pessoas transformadas. Então tudo isso fez com que eu me aproximasse mais da igreja e trabalhasse para que desenvolvesse essa vocação. Então eu percebi isso já tem uns 10 anos e comecei a desenvolver então essa vocação na direção de ser pastor, a fim de contribuir mais e mais com a denominação e também com o reino de Deus nessa restauração de novas pessoas e a sociedade de modo geral. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus,
por que me abandonaste? Um membro da Igreja Batista, na sua vida ordiana, no seu dia a dia, na sua caminhada secular, ele deve pautar pela regra da Bíblia Sagrada. E Jesus nos deixou uma indicação, uma ordenança que nós não podemos nos eximir, que é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. E também Mateus capítulo 28, versos 19 e 20 diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele nos garantiu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus nos garantiu isso. Então, a caminhada de um batista no seu dia a dia deve ser multiplicar um outro discípulo de Jesus. Eu acho que uma das coisas que mais pode nos realizar como seres humanos, né, é poder fazer aquilo que a obra maior, né, que Deus nos deixou. A palavra de Deus diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se ele perder a sua salvação. Né? Então, quando você está ministrando, né, você sabe que você está fazendo uma obra que foi direcionada pelo próprio Jesus. Né? E você vê que tem resultados, que você consegue, às vezes, tirar uma pessoa do mundo das drogas, às vezes você consegue tirar uma pessoa que está totalmente sem expectativa de vida, às vezes você consegue mudar a vida da pessoa que está depressiva, buscando a morte. Então, isso nada pode ser maior do que uma realização dessa. A acolhida da igreja foi muito importante para mim e para minha família. Os irmãos da igreja são muito carinhosos. Qualquer outras pessoas que chegam aqui na igreja vai ser bem atendida, a nós, aos outros irmãos. Nós temos o costume aqui na igreja, visitante chegou, entrou na porta, nós levanta, vai recepcionar ele, pega o nome dele, né, conversa com ele. É muito importante quando você se chega num lugar, você é bem atendido, né, com a educação, com amor e carinho. Isso é importante. Qualquer lugar que você vai, você quer se sentir esse prazer. É gratificante pra gente também, porque eu já tive assim, em igreja que eu entrei, praticamente ninguém me viu, eu saí da mesma forma, ninguém me viu. Aquilo ali é arrasador para uma pessoa, né, que vai visitar e você passar nem para cumprimentar um visitante, né? Então a acolhida dos irmãos aqui é importante, é gratificante na vida da gente. A gente sente que a gente é mais importantes, né? Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Na nossa igreja, nós obedecemos a duas ordenanças deixadas por Jesus Cristo, que é o batismo e a ceia. Então nós fazemos isso assim que a pessoa ingressa na igreja, ele é convertido, é passado por um processo de discipulado, e significa ensinamentos das doutrinas básicas da igreja em relação à Bíblia, em relação à obra também vicária do Senhor Jesus Cristo. Após isso, ele é submetido a um batismo e ingressa definitivamente no rol de membros da igreja. Nós batizamos a pessoa a partir do momento que ela tem consciência da sua fé, que é possível exprimir isso verbalmente diante das pessoas. E isso, obviamente, vai considerar aí pessoas pelo menos a partir de 12 anos. E tendo dado graças, partilhe disso. Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Nesse momento, façamos em memória do Senhor Jesus Cristo. A ceia, ela é fundamental para a comunidade, porque ela relembra a morte e a ressurreição de Cristo, representados ali no suco de uva e no pão, para que a comunidade relembre da grandeza da expressão do amor de Deus, em enviar seu Filho ao mundo para que as pessoas pudessem reconhecer e pudessem ser reconciliados.
Portanto, a participação na ceia é indispensável para todos aqueles que, obviamente, creem no Senhor Jesus Cristo como Salvador das suas vidas. As pessoas realmente têm buscado algo espiritual para as suas vidas. E por que as pessoas têm buscado? Porque, na verdade, nós somos criados por Deus e essa criatura tem se desviado, tem se distanciado de Deus. Quando falamos de crescimento da igreja, estudo bíblico e multiplicação da membresia, a igreja ela não tem restrição denominacional para que possa promover os seus projetos de crescimento. Por isso mesmo, aquele princípio da autonomia da igreja local dá a ela abertura suficiente para decidir qual o modelo de crescimento que ela vai colocar em prática. Assim sendo, ela pode ser uma igreja que trabalha com células, ela pode ser uma igreja que trabalha com grupos pequenos, ou pode ser uma igreja templária, trabalha com atividade somente no templo. Talvez você não tenha coragem e talvez no culto não é o momento oportuno de você tirar uma dúvida. Quando você está numa célula, quando você está num culto no lar, quando você está num culto doutrinário, algumas igrejas chamam célula, outras vezes um culto no lar, um culto doutrinário. É aquela oportunidade de você dirigir diretamente ao pastor, ou ao professor, ou aquele que está ministrando o trabalho no culto do lar ou no célula, para que você possa tirar suas dúvidas, para que você possa examinar as Escrituras. Por isso a importância, isso na vida da igreja, né, é de suma importância. A igreja no Brasil, principalmente o segmento batista, ele tem que ser considerado uma menina dos olhos do Estado, pois a libertação que se proporciona a um cidadão, para formar um cidadão de bem, isso não tem preço para o Estado. E a igreja faz isso de forma filantrópica, por amor. Uma pessoa que se converte a Jesus, entrega a sua vida ao domínio do Senhor Deus e passa a viver no crivo das Escrituras, ele vai evitar muitas tragédias, vai ser uma pessoa abençoada, inclusive levar outras também a sair do mesmo problema que ela conviveu. É importante, mas primeiramente é Deus estar conosco, no casamento, no trabalho e dentro da igreja, fora da igreja. Essa importância que tem na vida de um cristão, primeiramente é Deus estar presente em sua vida. Eu acho que sem Deus a pessoa não vai muito à frente. Mas eu não posso me esquecer que as denominações são apenas nomes, né? O importante é se você, né, vive aquilo que a Bíblia ensina, né? Porque não adianta eu ter um nome de batista, porque lá no céu, no dia da salvação, não vai ter nome de igreja. Vai ter a Igreja Universal de Deus. Vai ser uma igreja só, onde vai haver pessoas de todos os campos, nações, raças e tribos que buscaram servir a Deus e serviram. O que leva as pessoas a procurarem a igreja necessariamente são as suas carências. Inicialmente, algumas são carências emocionais, carências material, econômica, mas principalmente por carência espiritual. Elas procuram porque realmente precisam encontrar sentido para as suas vidas em função do caos, em função de uma sociedade injusta, desequilibrada, a multiplicidade de problemas. Então, a minha maior expectativa é servir a Deus, servir como servo, primeiramente, cumprir a missão pela qual Deus me chamou, que é anunciar o seu evangelho de modo que alcance o maior número de pessoas possível. Secundariamente, o bem-estar das outras pessoas, nos seus âmbitos gerais, âmbito psicológico, biológico, sociológico e principalmente espiritual. Isso significa preparar as pessoas para que elas vivam de modo bem, não só aqui na Terra, mas que também tenham essa esperança calcada na vinda do Senhor Jesus Cristo.